A gente vai escrever agora um programa para jogar o que é conhecido como Jockey Pô ou Pedra, Papel, Tesoura, aquele joguinho que a gente normalmente faz com as mãos. A gente vai fazer uma versão virtual agora. E o usuário vai digitar a escolha dele, vai digitar ou pedra, ou papel, ou tesoura. O computador vai escolher aleatoriamente alguma jogada. E aí a gente vai ver quem foi que ganhou. Vamos ao código então. A gente vai começar como sempre. E daqui a pouquinho vai ficar mais claro quais são as funções que a gente vai precisar nesse programa. Por enquanto, vamos pensar na leitura e nessa interação com o usuário. O usuário vai digitar a sua escolha, então ele vai digitar ou pedra, ou papel, ou tesoura. E para isso eu vou criar uma variável do tipo uma string para representar essa escolha do usuário, e eu vou chamar ela de escolha usuário, que vai ser um vetor, e esse vetor vai armazenar ou pedra, ou papel, ou tesoura. Então eu posso fazer um vetor, por exemplo, de 10 caracteres, vai ser mais do que suficiente. E, e eu vou precisar também de um vetor para armazenar a escolha do computador. Então eu vou ter uma outra string, que vai ser a escolha do computador, que também vai receber os valores pedra, papel ou tesoura, de acordo com a situação. Bom, o usuário vai digitar a sua escolha. Então a gente vai ter que interagir com esse usuário. Digite o seu movimento. E aí a gente pode ser mais preciso, dizendo que a gente pode estar pedindo pedra, ou papel, ou tesoura. E a gente vai usar de novo a função getS para colocar o que o usuário digitou na variável escolha usuário. Muito bem, mas quando a gente lida com textos, a gente sempre tem um risco maior de que o usuário digite alguma besteira. Então, a gente precisa garantir aqui de que a escolha do usuário faz sentido. Então, a gente pode criar uma variável sentinela, posso chamar ela exatamente como eu falei agora, de faz sentido, e faz sentido igual a zero. Inicialmente, a gente está assumindo que o que a pessoa digitou não faz sentido, e então a gente vai colocar isso aqui dentro de um loop while. Enquanto faz sentido for igual a zero, enquanto não fizer sentido, a gente vai ter que continuar repetindo o loop. Se o usuário digitou, se escolha o usuário, a gente gostaria de escrever isso aqui, escolha do usuário igual a pedra. Mas como é que a gente vai fazer essa comparação? Será que escrevendo dessa forma a gente consegue comparar o que o usuário digitou com esse vetor? Será que a gente deveria comparar escrevendo assim, como se fosse uma string, com aspas duplas? E, na verdade, nenhuma coisa nem outra funciona. O jeito de comparar strings não dá para fazer de um jeito tão direito, tão direto. A gente vai usar uma função que está no pacote string.h, que a gente já tinha visto anteriormente, e é a função str, de string, cmp, string compare. E essa função, string compare, ela vai comparar duas strings, e aí a parte confusa dessa função string compare é que ela retorna a diferença entre as duas strings. Diferença pensando como se fosse na tabela ASCII, diferença no valor numérico de cada um dos caracteres das strings. E, portanto, se eu se as duas strings são iguais, isso aqui vai retornar zero. É meio anti-intuitivo, porque em geral a gente retorna 1 como verdadeiro, né? Mas quando elas são iguais, quer dizer que a diferença delas é zero, e é assim que a gente usa a função string compare. Vamos primeiro só fazer uns testes aqui com esse caso só de quando o usuário digitou pedra, depois a gente continua o nosso programa. Se o que o usuário digitou é igual a pedra, então faz sentido, recebe 1, e a gente vai poder sair do loop. Eu vou rodar o meu programa só com essas informações até aqui e vamos ver o que acontece. Então, se o usuário digitou, por exemplo, papel, ou se ele digitou tesoura, ou se ele digitou 83, o programa vai continuar pedindo para ele repetir as,
alguma instrução. Na hora que a gente digitar pedra, faz sentido igual a 1 e esse while vai parar. Então, aqui a gente está conferindo bem se o que o usuário digitou é pedra. A gente não está conferindo muito bem, porque se o usuário digitar, por exemplo, pedra desse jeito, com a primeira letra em maiúscula, o programa está checando se isso aqui que o usuário digitou é exatamente igual a isso que está aqui, e obviamente eles não são exatamente iguais. E por isso ele não vai retornar falso e ele só vai sair quando eu digitar em minúscula do jeito que está ali. Bom, tem alguns jeitos que a gente pode fazer essa validação. A gente não tem muito como prever todas as infinitas formas que o usuário tem de digitar. Então a gente pode ser chato e continuar pedindo para o usuário digitar de novo, mesmo quando ele já digitou em maiúscula. Ou a gente pode fazer um caso em que a gente pega aquilo que o usuário digitou e a gente converte tudo para minúsculas. É parecido com o exercício que a gente já fez, que a gente lidava com textos para converter para minúscula. E infelizmente não tem uma função pronta para isso. Então, nos casos em que a gente tem que fazer essas mudanças, a gente vai ter que escrever o nosso próprio código. Então, converte. Aqui eu vou converter para minúsculas, uma string qualquer, qualquer, mas de tamanho n, né? Só vai funcionar nesse caso. E aí eu vou fazer da lógica mais direta, não da mais eficiente. A gente podia. Não, eu mudei de ideia. Eu vou fazer. Desculpa, me arrependi. Vou fazer um pouquinho mais eficiente. A gente tem a função strlen, a função que pergunta o tamanho de uma string. Então, além das formas que a gente tinha visto no outro exercício, em que a gente fazia um for, para quem não viu o outro exercício, as formas eram ou a gente fazia um for desse estilo, ou dentro do nosso for a gente colocava um break quando a gente chegasse no caractere igual ao nulo. A gente pode fazer um for que vai até o comprimento da string. Então, mesmo se a string não tem exatamente os n caracteres que estão aqui, esse código vai funcionar. E o que a gente vai fazer é que cada uma das casinhas da string vai receber a função toLower aplicada na mesma casinha. E a nossa função não vai retornar nada, porque ela é do tipo void, ela só vai alterar os valores da string, e isso vai ser suficiente para, como é passado por referência, vai ser suficiente para lidar com isso. Então, ao invés de comparar o que o usuário digitou, eu vou primeiro modificar o que o usuário digitou, e eu vou modificar o que o usuário digitou aplicando a função converte minúsculas, então garantindo que tudo esteja em minúsculas. E agora, mesmo se o usuário digitar pedra completamente em maiúsculo, o nosso programa vai reconhecer isso e já vai parar. Muito bem. Bom, além do caso em que ele pode digitar pedra, é aceitável se ele digitar ou ele digitou papel, ou ele digitou tesoura. Em todos esses três casos, a entrada que ele colocou é julgada aceitável, então faz sentido igual a 1. Esse loop todo aqui é só para garantir que aquilo que o usuário digitou faz sentido. Para a gente fazer o computador escolher aleatoriamente um número, a gente pode usar aqueles comandos. Aqui eu estou criando a semente aleatória, ou inicializando com o tempo do instante em que o programa é executado, para garantir que a cada vez seja escolhido um número aleatório diferente. E aí eu vou criar um número, um inteiro, eu vou chamar de x. E esse x vai receber a função rand, que gera números aleatórios, dividido por 3. Dividido por 3 porque eu tenho 3 escolhas, né? Ou pedra, ou papel, ou tesoura. E se x for igual a 0, eu gostaria de dizer que escolha do computador recebe, por exemplo, pedra. Mas se eu rodar esse tipo de código, ele vai reclamar para a gente de que eu estou tentando, como se fosse mudar o valor de um vetor. Tem alguns jeitos que a gente pode resolver isso. Eu vou primeiro fazer de uma forma que não é a definitiva.
mas é deixar a definição da variável escolha do computador, deixar a inicialização dela aqui. Se a gente faz dessa forma, aí sim é aceitável, então eu posso escolher o meu pedra e o computador vai escolher o que quer que seja. É um pouco como quando a gente cria vetores de números. Na hora que você está criando o vetor de números, você consegue, na hora que está declarando esse vetor, você consegue criar eles também, mas se não, você tem que fazer algumas alternativas. Bom, vamos fazer os outros casos. Se foi sorteado o número 1, então a variável escolha do computador vai receber, por exemplo, papel, e tem que ser aspas duplas para que seja considerado uma string. E o último caso, eu vou escrever o if só por redundância, a gente vai ter essa variável recebendo o valor tesoura. E aqui eu vou colocar primeiro um printf, você escolheu e escolha usuário, um barra n aqui, e aqui um outro printf, o computador escolheu a outra string, escolha computador. Bom, a gente aqui vai só rodar para ver as duas escolhas, o programa ainda não vai falar quem foi que ganhou. Mas quando a gente roda esse programa, a gente vai perceber um resultado aqui como o programa não vai rodar dizendo que a variável escolha do computador não foi declarada. E esse é o tipo de coisa que deixa os alunos muito revoltados, porque falam, eu declarei. Você declarou, mas você declarou dentro de um if. E o compilador não tem como saber se esses ifs vão ser acessados. Ele tem certeza que essa linha vai ser acessada, mas será que ele vai entrar dentro de algum if? Mesmo no caso desse, que a gente tem certeza que vai entrar, mas é uma certeza semântica, uma certeza analisando o sentido do código, mesmo se a gente removesse essa parte aqui. Então, ou ele vai entrar no if ou ele vai entrar no else, a gente sabe disso. Mas continua sendo um problema de declaração, porque não está claro que vai entrar em algum desses casos. Então, isso que parecia ser uma boa escolha, uma boa forma de inicializar, não é uma solução. A gente vai, então, fazer a outra solução, como eu tinha comentado, que é usar a função... Bom, primeiro eu vou ter que declarar para todos os efeitos, declarar realmente aqui no começo a minha escolha do computador. E aqui dentro, o que eu vou fazer é usar a função strcpy, string copy, que ela pega a segunda string, a segunda posição, e copia o valor da segunda posição para a primeira. Então, nesse caso aqui, eu vou copiar a pedra para a minha variável escolha do computador. No segundo caso, eu vou copiar papel. E no último caso, eu vou copiar tesoura. E, bom, eu vou voltar aqui aquela minha... É só pela redundância, o código, nesse caso, funcionaria exatamente igual, mas assim acho que fica um pouco mais claro. E se a gente rodar dessa forma, a gente vai escolher, por exemplo, agora papel, para variar, e o computador também escolheu papel, mas foi só uma coincidência. A gente poderia variar para tesoura e torcer para não cair tesoura, bom, temos sorte, mas é uma geração aleatória, poderia ter acontecido qualquer coisa. Eu estou fazendo as minhas escolhas e o computador está fazendo as escolhas dele. Ok, e quem ganhou o jogo? Por enquanto não dá para saber. Então, para definir isso, quem ganhou, quem perdeu, a gente pode fazer criar uma função int vencedor, que ela vai receber duas strings. Ela vai receber o que o usuário digitou e ela vai receber o que o computador digitou. Então, para a gente documentar o nosso código, essa função recebe a escolha do usuário no vetor uso e a escolha do computador na variável comp e retorna 1 se o usuário ganhou, 2 se o computador ganhou e 0 se foi empate. E para a gente fazer
essa comparação, essa função, a gente tem que comparar algumas coisas. Então, vamos para o primeiro caso. Se o usuário digitou pedra, como é que eu vejo se o usuário digitou pedra? Eu vou usar de novo a mesma função string compare, usuário e pedra. Então, se o usuário digitou pedra, isso aqui vai abrir em 3 casos. Se o usuário digitou pedra e se a comparação do computador com pedra for igual a 0, então o usuário fez pedra, o computador fez pedra, a gente vai retornar 0, porque aqui a partida empatou. Caso contrário, mas o computador o computador escolheu tesoura. Se o computador escolheu tesoura, o computador perdeu, ou seja, o usuário ganhou. A gente retorna 1, o usuário ganhou. E o último caso, eu de novo vou colocar só por redundância, se o computador digitou papel, esse aqui não temos, então nesse caso o computador ganhou, e esses são os 3 casos para quando o usuário digitou pedra. E a gente vai ter a mesma coisa em mais 2 situações. Então, quando o usuário digitou papel, quando é que vai empatar? Quando o computador também digitou papel. O usuário vai ganhar quando o computador escolheu pedra. E o usuário vai perder quando o computador escolheu tesoura. Por fim, se o usuário escolheu tesoura, empatou se aqui também é tesoura. O usuário ganhou se o computador foi com papel. E o usuário perdeu se o computador foi com pedra. A gente poderia ter feito todas essas mesmas lógicas se a gente tivesse valores simbólicos, se a gente admitisse que pedra é igual a 0, papel é igual a 1 e tesoura é igual a 2. Mas aqui esse exercício é mais para a gente brincar com os string compare, para a gente exercitar esse tipo de construção. Mas provavelmente seria mais fácil até de trabalhar com abstrações dessas representações da jogada de tanto do usuário quanto do computador. A gente então vai chamar a função vencedor baseada na escolha do... Como é que eu chamei? Escolha usuário e escolha computador. E eu vou chamar isso aqui, vou criar uma nova variável, chamar de v simplesmente, e v recebe essa informação do vencedor. Se o vencedor é igual a 1, o printf vai ser você ganhou. Caso contrário, se o printf é igual a 2, o printf é você perdeu. E, obviamente, o último caso, v igual a 0, o empate. E aqui, então, a gente vai jogar de novo. A gente pode escolher papel. O computador escolheu pedra. E a gente ganhou. E a cada vez que a gente jogar de novo, uma variável aleatória vai ser escolhida. E o resultado vai variar conforme essa variável. A gente poderia, no entanto, criar uma inteligência artificial, entre várias aspas, para fazer com que o computador sempre vença. Então a gente pode, ao invés de sortear uma jogada para o computador, a gente pode fazer com que o computador roube, veja o que você está jogando e escolha a jogada dele baseada nisso. Então, para a gente fazer isso, é conveniente a gente criar uma função void jogada computador, que vai ser baseada no input que o usuário passar para ele. E como é que isso vai funcionar? Bom, na verdade a gente vai precisar de 2 inputs, né? Porque como é uma função do tipo void, como é que a gente vai retornar de alguma forma a informação do que o computador está escolhendo? É a mesma técnica que a gente fazia com vetores anteriormente. O argumento de entrada, na verdade, é onde a gente vai guardar a saída também. E
Então, essa função que define o vencedor, a gente pode fazer de que forma? De novo, vai ser baseada em comparações. Então, se o usuário escolheu pedra, de novo, a gente gostaria de fazer alguma coisa do tipo: o computador recebe papel. Mas a gente não pode escrever dessa forma, então a gente vai escrever com o string copy. A gente vai copiar para a variável do computador, a gente vai copiar o valor papel. Caso contrário, se o usuário escolheu não pedra, mas agora se ele escolheu papel, aí o computador é que vai mudar, o computador vai ter que ter escolhido tesoura. E por fim, se o usuário escolheu tesoura, então a gente vai copiar isso aqui e a gente vai copiar o valor pedra para o computador. E a gente não vai retornar nada, porque é uma função do tipo void, a gente está só atualizando o valor do vetor comp. E a gente vai mudar, a gente vai chamar essa função jogada computador. Ao invés de ter essa parte toda aqui da seleção aleatória, que poderia muito bem também ter sido escrita como uma função, teria sido até uma escolha melhor, mas aqui eu só fiz direto na main, escolha usuário, escolha computador. Então aqui a gente está atualizando o valor que está guardado nessa variável escolha computador, e esse jogo se tornou então impossível de ser vencido. Se eu escolho pedra, o computador vai escolher papel e eu perdi, e ele não está mais aleatório, então eu posso ficar mudando que ele vai continuar ganhando de mim, independente do que eu fizer. Não é o jogo mais divertido do mundo, mas é uma inteligência artificial que tem 100% de eficiência. Num caso bastante simples, claro. É isso.